Olá, meus jovens! Nessa videoaula vamos falar sobre os postulados da teoria da relatividade restrita, uma importante teoria da física proposta por Albert Einstein. E o seu reconhecimento como grande físico aconteceu no ano de 1905, que ficou reconhecido como o ano miraculoso de Einstein. Ou seja, foi exatamente neste ano em que Einstein escreve 5 artigos, em diferentes áreas da física. E todos eles revolucionaram a física de alguma maneira. E nessa aula nós vamos tratar do artigo que é chamado de eletrodinâmica, que implica nos corpos em movimento. E é exatamente neste artigo em que Einstein apresenta a sua teoria da relatividade restrita, ou também conhecida como teoria da relatividade especial. Meus queridos, a partir desta teoria, Albert Einstein, ele muda os alicerces da física que até então no século XIX, no início do século XX, eram as leis de Newton que determinavam para o movimento dos corpos. Dentro de seus estudos, Einstein apresenta alguns pontos em que as leis de Newton estavam incompletas, do qual ele apresentou através da teoria da relatividade restrita. Meus jovens, quando eu digo da teoria da relatividade restrita, é porque ela trata apenas de corpos que estão se movimentando com uma velocidade constante. Agora, no ano de 1916, Einstein apresenta outro trabalho onde ele generaliza a teoria da relatividade para os corpos que estão em referenciais não inerciais. Melhor dizendo aqui, os corpos que estão sobre aceleração de alguma coisa. E essa nova teoria de Einstein, no ano de 1916, recebe o nome de teoria da relatividade geral. Pessoal, não vou me aprofundar neste momento sobre essa teoria da relatividade geral, porque no final dessa série eu estarei falando melhor sobre este assunto, ok? Para a gente entender o que é a teoria da relatividade restrita, temos que falar sobre o trabalho desenvolvido na física do nosso grande amigo e ilustre Isaac Newton, onde ele dizia que um referencial inercial é aquele corpo que se encontra em repouso ou que ele está em movimento uniforme em relação ao referencial absoluto, onde ele citava aí, um exemplo, seriam as estrelas fixas. Nessa época, Newton acreditava que as estrelas que estavam mais distantes, elas estavam paradas, ou seja, não mudavam de posição. E foi através deste referencial absoluto que Newton definiu sua inércia. Outra ideia da física newtoniana é que as suas leis deveriam ser as mesmas para quaisquer observadores que estivessem em referenciais inerciais. Mas, Márcio, o que isso significa? Meu jovem, significa basicamente que se você realiza um experimento e tem um determinado resultado deste referencial inercial e realiza o mesmo experimento, em outro referencial inercial, os resultados têm que ser o mesmo. Porque as leis da física são as mesmas. Ou seja, tanto faz se você fizer este experimento com um corpo em repouso ou se realizar esse mesmo experimento com a velocidade uniforme. As leis da física devem ser as mesmas, E o resultado tem que ser os mesmos. Podemos dizer então que as equações, vamos dizer, que vão ser obtidas independentemente da origem do sistema de coordenadas, elas vão ser sempre as mesmas. E este princípio é denominado como princípio da relatividade. Meus queridos, o nome relatividade não é algo que vem da teoria de Einstein, embora ele tenha utilizado a teoria da relatividade restrita. O princípio da relatividade é algo anterior à teoria de Einstein, ok? Bom, termino essa primeira parte do princípio da relatividade falando um pouco da história de como aconteceu esta ideia. No mais, meu muito obrigado, te espero na próxima aula, um grande abraço e fique com Deus.